6h11 de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica para Manaus, região metropolitana e todo o interior deste nosso grandioso estado, o estado do Amazonas, do qual fazemos parte, temos orgulho de fazer parte. Também temos orgulho de estar para todo o país e por esse planeta, por onde chega o sinal da internet, por meio do A Crítica Play, exatamente, o aplicativo desenvolvido por esta empresa de comunicação para que de forma gratuita você acompanhe a nossa programação. Estamos ao vivo também pela internet por meio do YouTube, ao vivo ainda pela rádio, pela FM, o dia a 93.1, que você acompanha a primeira hora do Manhã no Ar, sempre de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. Um abraço muito forte a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pela rádio, viu? E olha, hoje a gente traz alguns assuntos e sempre a gente, nesse primeiro momento do programa, fala dos destaques, daquilo que a gente vai repercutir ao longo do programa. E nós acompanhamos ontem uma cobrança do Ministério Público do Estado do Amazonas em relação ao relatório. O relatório da intervenção financeira que ocorre no sistema do transporte coletivo aqui na capital do estado. Uma intervenção programada ou planejada, no primeiro momento para 3 meses, um prazo que foi prorrogado, mas o que se apresentou foi apenas um relatório parcial, apresentado na Câmara Municipal dos Vereadores aqui da cidade de Manaus, e um relatório que não trouxe lá muitas novidades. O Ministério Público quer ter acesso a este relatório, mas não é parcial não, é o relatório completo. E mais ainda, está cobrando medidas definitivas, medidas de melhorias no sistema do transporte coletivo. Os promotores, o Ministério Público parece que realmente se preocupou agora com a condição do transporte coletivo na cidade de Manaus e com as condições com que esse serviço é prestado para a população e agora está cobrando providências, está cobrando este relatório. Afinal de contas, existe uma intervenção para fazer essa análise de todo o sistema. É necessário que esses relatórios sejam divulgados, que deveriam ter sido divulgados mês a mês, mas apenas vários meses depois da intervenção, apenas um relatório parcial foi divulgado. No programa de hoje a gente fala também de um ex-militar do Exército condenado por ter assassinado a mulher dele, por ter assassinado também o filho, o próprio filho dele, de 4 anos, isso lá no estado de Mato Grosso. Esse homem que matou a mulher e o filho foi preso aqui em Manaus. Ele já estava trabalhando como garimpeiro, veio aqui para a capital do estado do Amazonas e aqui ele foi preso. E aí a justiça, os policiais descobriram, portanto, este envolvimento dele, esta condenação dele, um fugitivo da justiça, suspeito de ter matado a própria mulher e o próprio filho dele. Um absurdo, né? Escondido. Às vezes as pessoas vêm aqui para o estado do Amazonas, esse não é o primeiro foragido desse tipo de crime grave que é preso aqui em Manaus, que é preso aqui no estado do Amazonas. Eles acham o quê? Que aqui não tem lei, que aqui a polícia não está atuando, que vão ficar escondidos aqui, que aqui é só a ideia que se tem, o Amazonas é só mato, tem jacaré na rua, tem cobras enroladas pelas esquinas, para todo lugar é bicho, então não tem polícia, não tem instituições, não. Tá aí, tá bem enganado. Preso, vai responder agora pelos crimes ou pelo crime que cometeu. A gente segue no programa de hoje com mais informação para você, trazendo aqui o caso de um jovem de 21 anos apontado como integrante de uma facção criminosa, que foi preso aqui na capital com um verdadeiro arsenal de guerra. Exatamente, ele estava com arsenal de guerra. Vamos conversar com a May Chapiama sobre esta ocorrência? Traz a May para a gente aqui ao vivo. May, muito bom dia para você. Até granadas foram encontradas com esse criminoso? É uma milícia, é um arsenal que estava com ele, May. Traz as informações, por favor. Isso mesmo, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. Esse homem suspeito de ser integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado foi preso por volta de 11 horas da noite de terça-feira pelos policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a ROCAM,
Tudo isso aconteceu na Rua 5, no bairro União da Vitória, na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, eles receberam uma ligação anônima informando que na Rua 5, em uma residência, havia uma movimentação estranha e também a venda de entorpecentes. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o local e, chegando lá de cara, logo eles encontraram o Francisco de Assis Gomes, de 21 anos, que estava ali na frente da residência em atitude suspeita. Os policiais pediram para fazer a revista pessoal e durante essa revista, Emanuel, eles já encontraram algumas porções ali de entorpecentes. Foi durante uma longa conversa ali que o Francisco de Assis Gomes acabou confessando aos policiais da Rocan que na residência dele haviam mais materiais ilícitos. Foi quando os policiais se deslocaram até a residência do Francisco. Chegando lá, eles encontraram 6 granadas, 3 delas de uso restrito das Forças Armadas, várias trouxinhas de entorpecentes, 38 munições de fuzil calibre 7,62, 18 munições de calibre .40, 2 carregadores de fuzil, um rádio portátil que possivelmente era para fazer a comunicação aí da chegada da polícia para os outros traficantes. A polícia acredita que essas granadas estavam sendo guardadas para outros traficantes ali da área. O grupo Marte foi acionado para fazer a detonação dessas granadas e o homem, o Francisco de Assis Gomes, Emanuel, ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia também na zona oeste de Manaus e chegando lá foi constatado que ele já havia uma passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas. O Francisco ficou preso, deve permanecer preso e vai ficar à disposição da justiça, viu, Emanuel? Eu volto com você. A gente espera que ele fique preso mesmo, né, Meia? Afinal de contas, munições de guerra, essa munição do 762 aí não é a primeira apreensão desse tipo de armamento ou de munição que a gente vê. Esses fuzis têm que ser encontrados. Por isso tem que ser, porque se há munição, é porque há o fuzil também. Agora, Meio, deixa eu aproveitar a tua participação com a gente aqui, porque esse não foi o único caso registrado, né, Meio? 2 irmãos foram alvos de mandado de prisão. Eles foram presos pelo quê? Por que a polícia estava atrás deles? Olha, Manuel, pelo crime de homicídio, os irmãos Amaury Santana, de 37 anos, e Carlos Alexandre Santana, de 31, foram presos na terça-feira, depois de um cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Civil. Esse fato ocorreu em 2006, esse homicídio, ali na Avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Na ocasião, segundo a polícia, no dia do crime, Carlos e Amaury foram se encontrar com a vítima, identificada como Jean Douglas, que estava escorado em um veículo. Na ocasião, o Carlos Alexandre começou a discutir com o Jean. Eles tiveram uma discussão, foi quando o Amaury segurou o Jean e o Carlos foi lá e desferiu uma facada no pescoço que foi fatal. A motivação desse crime, Emanuel, seria uma discussão que os dois, o Amaury, não seria nem o Carlos que desferiu a facada, mas sim o Amaury e o Jean Douglas tiveram uma discussão uma semana antes do fato. Essa é a possível motivação desse crime ocorrido em 2006. Eles foram encaminhados para a delegacia e depois da delegacia eles passaram pela audiência de custódia e em seguida eles devem ser encaminhados para um presídio aqui da capital para cumprirem pena, viu, Emanuel? Volto com você. Obrigado. A Mei Chapiama volta daqui a pouco com mais informações. A gente segue no estúdio aqui com o Noticiário Policial, mas antes, deixa eu dar um recado para você que está em casa, à procura de emprego, de uma oportunidade, que está preparado com o currículo, com a sua documentação, tudo certinha. Olha, hoje há vagas de emprego no Cine. Em ambos os cines, no Amazonas, no Cine Manaus também, no Amazonas ali na Djalma Batista são mais de 100 vagas, em torno de 100 vagas, no outro mais de 40 vagas, portanto, oportunidade de trabalho é um recado que eu quero dar agora, logo cedo, que é para ver se dá tempo de você chegar. Quem está esperto, quem está acompanhando pela internet em busca dessas vagas, muita gente já está lá, inclusive, porque 7 horas fichas começam a ser distribuídas. Mas não desanima não, vai lá, daqui a pouco a gente traz as informações sobre isso, as vagas, os cargos, tudo detalhado, muitas vagas para nível médio, por isso é importante ficar atento, viu? Eu sigo por enquanto aqui com o noticiário policial. Um jovem foi executado com 5 tiros ontem à noite na Compensa, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Ele ainda foi socorrido, levado para o SPA Juventina Dias,
mas não resistiu aos ferimentos. O Rafael Tavares esteve no local e traz os detalhes deste caso. De acordo com as informações repassadas pela 8ª Companhia Interativa Comunitária, ele estava ali no início da rua. Foi quando homens em uma moto passaram e já foram realizando diversos disparos na noite desta quarta-feira. Este homem, essa vítima, ainda correu aqui pelo beco e as marcas dessa corrida ainda são visíveis pelo chão. Os pingos de sangue são totalmente visíveis. Aqui nessa região, ele ainda teria parado, tentado entrar em uma residência e lá os suspeitos ainda o perseguiram e realizaram diversos disparos. De acordo com a polícia, esse homem ainda foi socorrido por populares aqui da região e levado até o serviço de pronto atendimento, o SPA Joventina Dias, que fica na Compensa, na zona oeste da cidade. Depois de ser socorrido, ele recebeu os primeiros atendimentos na unidade hospitalar, mas, segundo a polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem foi identificado como Ramon Bruno Madureira, de 20 anos. Ele teria sido acertado com cerca de 5 tiros na região do tórax e também do rosto. Agora, o corpo dele está no necrotério do SPA, de onde vai ser removido pelo Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também deve vir aqui ao local para investigar este caso, já que se trata de um homicídio. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária também estiveram aqui na unidade hospitalar e colheram algumas informações relacionadas ao crime. Em Parintins, um jovem identificado como Carlos Patrick foi morto a tiros lá na zona sul da cidade. A vítima tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo. O repórter Geandro Soares traz as informações. Em menos de 24 horas, esse é o segundo caso de assassinato que acontece em Parintins, município mais populoso do interior do estado. Mais um crime com características de execução. Dessa vez a vítima foi um jovem identificado como Patrick. Patrick, segundo testemunhas, estava em uma rua do bairro União, zona sul da cidade, quando foi alvejado por 2 tiros. O autor dos disparos seria um homem ainda não identificado que teria fugido em uma moto. O barulho dos tiros assustou os moradores, que correram para socorrê-lo. O jovem ainda foi conduzido ao hospital Jofre Cohen, mas não resistiu aos ferimentos. Um disparo foi no braço esquerdo e o outro disparo foi no tórax. Foi constatado um hemotórax da ordem de 3.000 ml, naturalmente sangue hemotórax, e perfuração do pulmão. Então a causa foi um hemotórax devido à perfuração de pulmão, que no relatório a gente vai dizer se foi direito ou esquerdo, devido à ação de arma de fogo. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Um tiroteio no Beco Mestre Chico, na Praça 14, isso é Zona Sul, viu? Deixou os moradores assustados na noite dessa quarta-feira. Câmeras de segurança flagraram o momento dos tiros. Rafael Tavares esteve no local e traz mais informações. A noite não foi nada tranquila para os moradores aqui do Beco Mestre Chico, localizado na Praça 14, na zona centro-sul de Manaus. Um vídeo de câmeras de segurança flagraram homens correndo. Não se sabe ao certo quem eles perseguiam ou quem eles queriam de fato acertar com os tiros na noite desta quarta-feira. Segundo as informações ainda de moradores aqui da região que preferiram não se identificar por conta do medo de represálias, esses homens eles desceram de um carro ainda não identificado e correram até este ponto. Aqui atiraram diversas vezes. As câmeras de segurança ao redor flagraram toda a ação e depois de atirarem os homens, eles fugiram. Ainda por essa direção, em rumo à Avenida Leonardo Malcher, que corta aqui a região. O beco
em si é de difícil acesso, como você pode perceber. E os moradores a todo momento saem com ventiladores, colchões, roupa, porque estão saindo aqui dessa região depois desse intenso tiroteio que aconteceu na noite dessa quarta-feira. E por falar em tiroteio, o delegado da Polícia Civil, Bruno Fraga, e policiais que participavam de uma operação integrada lá no bairro Flores foram recebidos a tiros ontem e ao perseguirem um traficante. No carro do criminoso, que conseguiu fugir por uma área de mata, foram encontrados armas, drogas e outros materiais ilícitos. A informação é de que o próprio delegado seria o alvo desses criminosos aí nessa troca de tiros. A Amanda Amorim tem mais informações. Esse caso foi registrado por volta de 1h da madrugada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Os policiais civis da Seccional Norte e Centro-Sul foram informados através de uma denúncia anônima sobre o paradeiro de um traficante que estaria comandando a venda de entorpecentes na zona centro-sul de Manaus. Os policiais civis se deslocaram até o bairro de Flores e localizaram esse suspeito em um carro modelo Onix. O bandido, quando percebeu a aproximação da polícia, começou a efetuar vários disparos. Os policiais, eles revidaram na mesma altura e por pouco não foram atingidos. Esse bandido conseguiu sair do veículo e fugiu para uma área de mata. Dentro do carro, onde o traficante estava, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 33 munições intactas de calibre 380, 8 munições deflagradas do mesmo calibre e 11 munições intactas de calibre 38, além de porções de maconha, cocaína, uma balança de precisão e também uma quantia em dinheiro que não foi especificada, mas que para a polícia se caracteriza que ele estava vendendo os entorpecentes naquela área da cidade. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano e também o Grupo Fera estiveram no local e deram apoio para os policiais civis. Um inquérito policial deve ser instaurado no 12º Distrito Integrado de Polícia para apurar o caso. Execuções por toda a cidade, tiroteios na Zona Sul, flagrados por câmeras de vigilância, polícia sendo recebido a tiros por bandido. O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Como isso está afetando a você, a sua família e a sua comunidade? Nós temos canais de interação, você pode deixar o seu comentário conosco. Temos o nosso WhatsApp, 992912167. Temos também a nossa página, a página do Manhã no Ar, no Facebook. E aí na página do Manhã no Ar, você pode comentar esse caso que a gente vai trazer a reportagem agora, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto de um funcionário do Instituto Médico Legal foi exonerado após ser flagrado praticando sexo com um cadáver. É uma situação absurda, né? Um técnico que está lá para fazer os procedimentos, como a gente costuma falar aqui, adotando o jargão policial, para os procedimentos legais, que consiste justamente nos exames que vão determinar a morte de vítimas ou das pessoas, enfim, quem morre precisa ir para o IML justamente para que seja atestado. Caso tenha sido uma vítima de um crime, este laudo será encaminhado para a polícia, ou que vai constituir o relatório, o inquérito policial como prova ou como indício de prova, enfim. E as famílias confiam que técnicos que trabalham no Instituto irão tratar dessas vítimas ou desses corpos com o mínimo de respeito. E a gente tem essa informação de um técnico exonerado justamente por uma prática tão nojenta, para se dizer o mínimo. A gente traz essa informação daqui a pouco. Você pode comentar este caso na nossa página no Facebook, página do Manhã no Ar, também no nosso WhatsApp, e a gente traz o teu comentário ainda no programa de hoje aqui, viu? E olha, ontem pela manhã o Ministério Público do Amazonas cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do cunhado de Alejandro Valeico e de um policial militar ligado a Eliseu da Paz. Esta ação foi um desdobramento sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Desdobramento que ocorre no âmbito da investigação do Ministério Público.
Nós acompanhamos no início do inquérito policial, no início não, um pouco depois, o Ministério Público se posicionou, disse que também faria uma investigação paralela e esta é a primeira ação prática que vemos desta investigação promovida pelo Ministério Público. Primeiro, o inquérito policial foi repassado ao Ministério Público do Estado do Amazonas e ontem acompanhamos, portanto, esta operação de busca, o cumprimento de mandados de busca e apreensão nessas duas casas. Nós temos uma reportagem e a gente acompanha a partir de agora. A operação realizada pelo Ministério Público do Estado na manhã desta quarta-feira é um complemento referente às investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos, que foi encontrado morto no dia 30 de setembro na zona oeste da cidade. 2 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Amazonas através da Central de Mandados. O primeiro alvo localizado foi um policial militar que teria ligação com o sargento da paz indiciado pelo homicídio. Esse PM foi identificado como Rosinaldo Coelho Miranda. Na casa dele, na zona norte de Manaus, no bairro Nova Cidade, os policiais civis apreenderam vários documentos. O segundo alvo identificado foi o Igor Gomes, genro da primeira-dama do município e esposo de Paola Valeico, indiciada também pela morte do engenheiro. No apartamento dele, em um condomínio no bairro Adrianópolis, os policiais apreenderam uma quantia em dinheiro que não foi especificada e também celulares. O titular da 16ª Promotoria de Justiça, com atuação na 2ª Vara do Tribunal do Júri, o promotor Igor Stanley, comentou sobre o intuito desses mandados de busca e apreensão. Por óbvio que foi fundamentado em algumas investigações, diligências do Ministério Público, que fundamentaram esses pedidos, justamente que possam trazer para nós mais elementos que ocorreram naquele dia, que ficou ali um pouco restrito entre eles no interior da casa, mas a gente fazendo uma investigação mais técnica, a gente busca reconstruir aquele dia para trazer a certeza, depois no final, para os jurados, para o Tribunal do Povo, para que decida acerca da responsabilidade de cada um, com toda a publicidade necessária, com todo o conhecimento aí que for possível, para demonstrar assim, sem sombra de dúvidas, que realmente tem razão ali os indiciamentos realizados pela autoridade policial. Já o promotor de justiça, Armando Gurgel, disse que ainda não é possível falar sobre o resultado dessas investigações. Com relação às medidas investigativas que foram pedidas autorizações judiciais, elas correm sob sigilo. Por óbvio, também nós não podemos adentrar no resultado delas, até porque nós acabamos de cumprir. Nós podemos falar sobre o que foi cumprido, mas sobre o teor do resultado, seria até precoce nós falarmos a respeito, porque ainda não foi feito nenhum exame a respeito disso. Agora, essencialmente, quanto às perguntas de vocês, foi o Mike, não foi o Mike? Qual a participação de fulano ou ciclano? Essas dúvidas que a sociedade amazonense tem e que são demandadas nesse momento é que estão sendo procuradas, sendo respondidas também pelo Ministério Público, através de outras medidas para responder esse anseio pela verdade. O promotor de justiça, Edinaldo Medeiros, salientou que outros mandados de busca e apreensão podem ser expedidos pela Justiça. Todas a operação, hoje as que ainda estão por ser cumpridas, ela de alguma forma alguém relacionado ao caso. O Ministério Público não é insensível às contradições que se apresentam dentro dos autos. Ainda que os autos conclusos, eles têm por obrigação, a autoridade policial, refletir o que cada um dos indiciados, ou de cada um dos ouvidos, ou de cada um dos interrogados fala. O Ministério Público está aprofundando realmente essas investigações para tentar esclarecer. E como o promotor falou,
apresentar aos jurados, isso significa que a denúncia realmente será feita, quando o promotor coloca isso, apresentar aos jurados elementos suficientes para que eles tenham a clareza da participação de todos os envolvidos. Para a Polícia Civil, o que ficou claro no inquérito da Polícia Civil é que Alejandro, Mike e da Paz são os suspeitos de terem participado do homicídio, assim como Paola pela obstrução e o Delgato pela omissão. É isso que o inquérito policial concluiu. Agora o Ministério Público aprofunda essas investigações e em breve, caso essas informações sejam divulgadas, a gente vai saber se há mais algum indiciamento, ou se há mais detalhes, ou se a participação dessas pessoas envolvidas ficou restrita a isso, ou será indicado uma outra forma de participação deles em tudo isso. Nós estamos falando de um crime de assassinato, um crime de homicídio, homicídio do Flávio Rodrigues, corpo dele encontrado no dia 30 de setembro, e é disso que se trata essas ações do Ministério Público, que inclusive cobrou, né, laudos que deveriam estar no inquérito policial, a exemplo do laudo da reconstituição do crime realizada lá na casa de Alejandro Valeico. A gente segue acompanhando este caso e temos também ainda mais uma reportagem, porque a advogada de Igor Gomes e Paola Valeico, ela falou à imprensa sobre essa operação realizada pelo Ministério Público. Ela disse que mesmo existindo uma decisão judicial, a casa do cliente foi violada e que entrou com um pedido para ter acesso à íntegra do documento que autorizou as buscas. Segundo a defesa de Paola Valeico, nesse mandado de busca não foi disponibilizada a decisão judicial que ensejou essa diligência. Até o momento, a defesa afirma não ter tido acesso à decisão judicial e não sabe do que se trata. A defesa protocolou um pedido para ter acesso a esse pedido. E segundo os advogados, a casa foi violada, mesmo tendo autorização judicial. Até o momento, a defesa não teve acesso a essa decisão judicial. Nós não sabemos do que se trata. A única informação que nós tivemos foi através da coletiva de imprensa do Ministério Público, onde foi informado que isso faria parte do PIC que está sendo feito relacionado ao caso Alejandro. Mas eu repito, a defesa já protocolou um pedido de cópia integral dessa investigação. Também protocolamos um pedido para termos acesso a essa decisão. Lembrando que é direito constitucional de todo cidadão ter acesso a toda informação relacionada ao seu direito de defesa. Então nós protocolamos um pedido nesse sentido, pelo direito constitucional do seu Igor de saber o porquê que a sua casa foi violada desta forma, mesmo que com uma autorização judicial. Segundo a defesa, o dinheiro apreendido na casa alvo do MP pertence ao pai de Alejandro e Paola Valeico. A origem das notas não é ilícita e que o mesmo teria notas fiscais comprovando a troca da moeda e a compra. O pai de Alejandro e Paola é chileno e teria vindo ao Brasil para visitar os filhos. No momento em que foram apreendidas as buscas e eu acompanhei, o senhor Alejandro Molina, que é pai de Alejandro e de Paola, que é chileno, estava na casa. O dinheiro foi apreendido do bolso dele e do cofre da casa, mas pertencia a ele. Ele tem recibo, ele tem imposto de renda e ele tem como comprovar a origem desses valores. Porque como ele é estrangeiro, ele anda com moeda estrangeira. Dinheiro, aparelhos celulares e documentos foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa onde mora Igor Gomes, genro da primeira-dama Elizabeth Valeico e esposo de Paola Valeico. Paola foi indiciada pela Polícia do Estado por fraude processual no caso Flávio. Agora traz para mim a imagem do drone da TV A Crítica, que está lá na Djalma Batista. Olha, abriu, a fila estava grande ainda há pouco, as portas abriram ainda há pouco e as pessoas já entraram justamente para concorrer, né? Os interessados nas vagas, nas cerca de 100 vagas de emprego ofertadas pelo Cine Amazonas. Isso aí, a Galeria Mais na Avenida Djalma Batista. Isso não quer dizer que você ficou de fora, não. Você que está com o currículo, está preparado, quer ter uma oportunidade, então se dirige aí à Galeria Mais. A fila estava grande, mas enfim, se está com o seu currículo, tem vaga para vendedor, eletricista, encarregado de logística, subgerente de supermercado, auxiliar
muitas vagas para nível médio inclusive. A gente aproveita essa imagem também para falar do trânsito na Djalma Batista neste momento. Trânsito no sentido bairro Centro é um pouco mais carregado, mas flui normalmente aí na Djalma Batista nesse momento. Desse trecho para lá, o motorista não tem problema. Talvez por esse horário da manhã, né, o trânsito esteja tranquilo. A gente sabe que a Djalma Batista hoje é a alternativa ou a principal alternativa a Constantino Neri. Constantino Neri, por conta da interdição daquela obra do complexo viário que está sendo construído ali na esquina da Constantino com a João Valério e com a São Jorge. E aí a Djalma Batista se torna a principal opção, mas a gente vê que nesse momento o trânsito é tranquilo em ambos os sentidos. Nessa hora o que interessa é quem vai para o centro. Tá indo normal nesse trecho aí da Djalma Batista. Obrigado ao Alex que traz essas informações por meio de informações ao vivo nas imagens do drone. Ao pessoal de casa que quer uma vaga de emprego, daqui a pouco a gente explica melhor que vagas são essas, o que está disponível. Aqui na Djalma Batista, as portas da galeria já abriu, portanto as pessoas já estão lá esperando e aguardando o atendimento, mas você pode ir atrás desse atendimento também, viu? Daqui a pouco o Alex traz mais informações do trânsito de outro ponto da cidade. Por hora a gente segue aqui no Manhã no Ar, falando sobre um ex-soldado do Exército condenado a 43 anos de prisão por ter matado a namorada e o próprio filho dele. Esses crimes ocorreram lá no Mato Grosso. Ele foi preso aqui na capital. Esse homem que aparece aí na imagem, viu? Segundo a polícia, ele estava atuando como garimpeiro no estado do Pará e veio para Manaus para se encontrar com uma mulher, mas foi preso por aqui. Nós temos uma reportagem. Um detento condenado a mais de 40 anos de prisão pela Justiça de Cuiabá estava fora das celas, foragido, transitando normalmente aqui pelas ruas da capital amazonense. Estamos falando do Geanderson Xavier Rangel, de 31 anos de idade. Esse homem cometeu um duplo homicídio em 2012. Na ocasião, ele foi até a casa da ex-namorada. Os dois acabaram se desentendendo por conta de pensão alimentícia. O Geanderson sacou a arma, disparou 3 tiros contra a vítima e em seguida foi até o quarto do filho do ex-casal. A criança de 4 anos de idade dormia e também foi assassinada com um tiro na nuca. Depois disso, o Geanderson foi condenado pela justiça, passou pelo tribunal do júri, começou a cumprir a sentença. Em um determinado momento, ele foi fazer um serviço na penitenciária feminina. E foi nesse momento que ele conseguiu fugir do local e naquele momento não foi mais visto. O que ele fez? Conseguiu viajar, foi até o estado do Pará, lá começou a trabalhar como garimpeiro. Ele veio para a capital amazonense, aqui ele chegou a comprar um veículo com uma identidade falsa, só que a polícia já estava de olho nele. Esse sujeito foi recapturado no bairro Parque das Laranjeiras, um trabalho integrado entre as polícias do Mato Grosso e também aqui do Amazonas. O foragido aí, o Geanderson, ele já tinha fabricado no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, ele já tinha adquirido carteira de motorista e carteira de identidade no nome de Carlos Barbosa, né? É um nome falso. Aqui, ao ser abordado em via pública, ele chegou a apresentá-las, né? Você passando por esse fantoche criado por ele. E aí foi dado voz de prisão em flagrante. Ele estava naqueles municípios de Jacareacanga e Itaituba, né? Servindo de garimpeiro lá. E lá conheceu essa moça que reside em Manaus e veio atrás dela no domingo. Quando nós identificamos a presença de uma entrada que nos chamou a atenção aqui, que a gente fica vasculhando lista de passageiros, de chegada de pessoas aqui pelos aeroportos, e detectamos uma presença de uma identidade falsa, que é justamente essa, do Carlos, né? Que não é o Carlos. Então, a partir daí nós fizemos uma vigilância, né? Monitoramos o trâmite dele. E ele comprou um carro com esse nome de Carlos, do qual ele daria de presente para essa moça por conta dessa hospedagem, de ter ficado com ele aqui esses dias.
Estamos falando de um ex-soldado do Exército que foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Um motivo bastante fútil, né, delegado, que teria motivado essas duas execuções. A causa foi a pensão alimentícia. Esse caso teve uma grande repercussão no estado do Mato Grosso. Inclusive, os familiares das vítimas pedem justiça também. Como é que fica a situação dele a partir de agora? Vai depender da determinação da Justiça. Se a Justiça achar que deve que ele fique aqui, ele vai ficar. Mas eu creio que ele vai ser recambiado ao estado do estado do Mato Grosso, né, no presídio de Cuiabá, onde deverá cumprir, porque a pena de lá vai ser bem maior do que essa daqui. Então, o lógico é que ele vá para lá. O Ministério Público determinou que em até 30 dias a Prefeitura de Manaus apresente um relatório com ações efetivas em relação ao transporte público. Eu vou falar agora com o Leon Furtado sobre este assunto. Leon, bom dia para você, Leon. Explica para a gente um pouco melhor esse assunto. O que exatamente o Ministério Público está cobrando da Prefeitura? Respostas, Emanuel. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta quinta-feira. Olha, Emanuel, então desde o mês de julho a gente vem acompanhando essa situação lá da intervenção no transporte coletivo aqui da capital amazonense e nesta terça-feira a promotora Sheila Andrade se reuniu com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva, além do interventor nesse transporte, na verdade, Francisco Bezerra, perdão. Esse prazo começou a ser contado desde a última terça-feira durante essa reunião. O secretário municipal de articulação política, Luiz Alberto Carijó, inclusive já chegou a se pronunciar a respeito dessa situação e afirmou que a Prefeitura de Manaus já vem tomando algumas medidas para tentar minimizar todos esses transtornos que estão sendo causados à população manauara. Esse relatório parcial da intervenção foi apresentado na última terça-feira à Comissão de Transportes lá da Câmara Municipal de Manaus. Alguns vereadores parlamentares chegaram a considerar que as informações apresentadas, os resultados obtidos, eles foram insuficientes. A vereadora Glória Carrati, inclusive, chegou a criticar a economia apresentada nesses resultados. Onde é que esses recursos economizados vão ser aplicados ou onde eles foram aplicados? Manuel, a gente também tem as informações, ainda de acordo com o Luiz Alberto Carijó, de que a Prefeitura está criando um fundo municipal de mobilidade urbana. Como é que isso funcionaria? Esses recursos, tanto os recursos públicos, mas também as multas agregadas junto a essas empresas vão financiar todo esse fundo que vai ser aplicado aí para melhorias no transporte público de Manaus. Também está prevista aí a universalização do Smart Card, né, o Passa Fácil, para que todos aí tenham uma transparência ainda maior quanto a esse valor obtido junto às empresas do transporte coletivo aqui da capital amazonense. E fora isso também está prevista, Emanuel, a troca dos ônibus, né? A mudança desses veículos. Existem veículos que estão rodando, inclusive, há mais de 8 anos, né? 300 ônibus desses já foram, inclusive, contabilizados e precisam ser substituídos. Essas são as mudanças, algumas das mudanças apresentadas, inclusive, nesse relatório parcial da intervenção do transporte público da capital amazonense. A gente continua no aguardo de mais informações, mais atualizações para ver como é que vai ficar a população em meio a isso, porque infelizmente a frota continua reduzida aqui em Manaus. Emanuel, de volta com você no estúdio. Então, utilizassem o transporte coletivo, como em alguns países aí para fora os políticos utilizam, né? Se os políticos, os próprios membros do Ministério Público, as nossas autoridades pegassem ônibus todos os dias para ir para o trabalho, para deixar filho na escola, para ir para a escola ou qualquer outra coisa do gênero assim, eu tenho certeza que esse assunto seria tratado de forma diferente. Obrigado, Leon, pelas informações. Os policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia prenderam uma dupla envolvida numa tentativa de latrocínio que nós mostramos aqui, inclusive, no programa durante o mês passado. No dia do crime, nós temos o vídeo do crime aí disponível. No dia do crime, essa vítima caminhava por uma rua lá no bairro Colônia Oliveira Machado quando teve o celular roubado. Teve o celular roubado pelos suspeitos. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de vigilância. Nós temos a reportagem, vamos acompanhar.
O vídeo foi registrado por uma câmera de segurança de uma casa no dia 12 de novembro. As imagens são impressionantes. 2 criminosos se aproximam em uma motocicleta. Uma mulher caminha na rua falando ao celular. É quando um dos suspeitos, o garupa que está na moto, desce e anuncia o assalto. A mulher parece reagir. Assustada, os dois acabam lutando. É quando o suspeito atira nesta mulher, em seguida foge, levando o seu celular. Esses 2 criminosos foram presos pelos policiais civis aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia. Eles foram identificados como Benjamin Glória da Silva e Luan Daniel Iuaraque. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Delegado, as investigações começaram a partir desse vídeo? Exatamente. A gente teve acesso ao vídeo nas redes sociais, né? E a partir desse vídeo a gente começou a conversar aqui na delegacia, porque tivemos a informação de que, apesar do crime ter acontecido na Zona Sul, na rua Desembargador Felizmino, a moto estaria aqui no Gilberto Mestrinho. E diante dessa informação a gente foi até a rua, fez uma campana, descobriu onde a moto estava guardada, trouxe o proprietário da moto ao interrogatório e ele confessou que tinha emprestado a moto para o Benjamin, conhecido como BN. De posse dessas informações, a gente levantou toda a ficha do Benjamin, levou a foto dele até a vítima no hospital, porque ela ficou internada uns 5 dias com um dreno no peito, que a bala pegou entre o peito e o ombro, e aí fizemos a oitiva dela dentro do próprio João Lúcio, e ela reconheceu, através de várias fotos que nós levamos, que aquele cara que atirou realmente era o Benjamin. De posse de tudo isso aí, nós representamos pela prisão preventiva do Benjamin e também do Luan, porque apesar do Luan ter dito que não tinha conhecimento do assalto, ao mexer no celular dele, nós percebemos que ele estava trocando mensagem com o Benjamin. Inclusive, o Benjamin disse que ia fugir para Boa Vista, porque a polícia estava na cola dele e chegou a passar alguns dias no quilômetro 180 da BR-174. Quando ele voltou, a gente conseguiu, e no encalço dele, realizamos a prisão dos 2. Inclusive, identificamos também o piloto da moto, que é um menor de idade. O procedimento dele vai ser encaminhado para a delegacia do menor infrator, para que sejam tomadas providências em relação a ele especificamente. O Benjamin confessa que quando ele voltou para devolver a moto para o Luan, ele dividiu o dinheiro da venda do celular. O Luan tem fotos no celular dele portando arma de fogo, conforme o vídeo que vocês estão vendo, com foto de entorpecente, com foto de dinheiro. Então, a família, às vezes, pelo amor, né, não quer aceitar o que realmente aconteceu. Mas a polícia ela é imparcial, a polícia é uma polícia séria, e a Polícia Civil conseguiu chegar nesses infratores. Agora, delegado, deve ter sido uma surpresa para o Luan, já que o crime aconteceu na rua Desembargador Felizmino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Ele mora aqui na área de atuação do 4º Distrito Integrado de Polícia. Provavelmente ele não esperava ser preso por policiais daqui. Exatamente, eles não tinham a mínima ideia, porque daqui para a Zona Sul são aproximadamente aí 30 quilômetros. E a gente trabalha independente da região. Se o cara mora aqui ou mora em outra região e se a gente tem informação, a gente vai se deslocar aonde for necessário para fazer cumprir a lei. Os suspeitos vão responder por qual crime? Todos eles responderão por tentativa de latrocínio, né, pelo fato de ter atirado na vítima sem necessidade. Na verdade, o próprio crime ele é desnecessário. Mas quando você chega e efetua um disparo de arma de fogo para garantir a subtração do objeto, que no caso foi o celular, você passa de um roubo para uma tentativa de latrocínio, que a pena, inclusive, é muito maior. A arma do crime, infelizmente, não foi apreendida, porque, segundo o Benjamin, no dia seguinte, depois do crime, um outro suspeito teria utilizado essa arma de fogo, acabou sendo capturado pela população durante um assalto e foi morto. Já a vítima, que aparece no vídeo, sendo atingida por um disparo de arma de fogo, ficou internada há alguns dias, mas felizmente sobreviveu. Quase perde a vida por causa de um celular, né? 2 homens que pertencem à mesma família foram presos em flagrante, suspeitos de roubar o celular de uma mulher no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Para intimidar a vítima, eles usaram uma faca, mas acabaram aí, olha, na cadeia. 2 jovens sendo apresentados aqui no banner do 10º Distrito Integrado de Polícia. O que será que essas 2 pessoas têm em comum? Primeira parte da história. Os 2 são cunhados, ou seja, logo pertencem à mesma família. Só que os laços não param por aí. Os 2 também são comparsas no mundo do crime. Esses 2 jovens foram identificados como Matheus Gomes Pinheiro e o Andrew Wilkins Gomes.
Pois é, eles saíram de casa por volta mais ou menos das 11 horas da manhã, entraram em um veículo, só que estavam aí dispostos a fazer vítimas, a roubarem pessoas. Eles conseguiram, eles pararam uma mulher em uma via do bairro Dom Pedro, um deles desceu do carro e com auxílio de uma faca ameaçou e assaltou a vítima. Eles conseguiram aí tomar o celular dessa mulher, que ficou bastante assustada, entrou em um veículo que estava estacionado, que estava parado, e mesmo ali, bastante nervosa, ela conseguiu anotar a placa do veículo, veio até aqui o 10º DIP, registrou um boletim de ocorrência. A partir daí, os policiais iniciaram uma investigação. E, para surpresa dos investigadores, o carro estava estacionado aqui próximo aos franceses, em uma via pública. Os policiais conseguiram chegar até um deles. E como no mundo do crime não existe essa história de amizade, um acabou entregando o outro. A polícia foi até a casa do comparsa e na residência encontrou a materialidade do crime, o celular da jovem que tinha sido roubado. Inclusive encontraram também a faca que eles utilizaram para ameaçar essa mulher. Logo que foi apreendido, eles foram conduzidos a essa delegacia, a vítima compareceu, os reconheceu como sendo os autores do roubo e o seu celular foi devolvido a ela. Eles chegaram no momento ali da prisão em flagrante a confessar, de fato, que estavam naquela área da cidade à procura de vítimas? Sim, sim. Eles confessaram aos investigadores, né, e não somente aos investigadores, mas aqui também, durante a lavratura do flagrante, ambos assumiram que praticaram o crime. É muito importante que a vítima procure imediatamente a polícia para registrar o boletim de ocorrência, porque o desfecho pode ser esse aqui, né? A prisão ainda dos dois no momento ali do flagrante. Exatamente. É super importante que você falou agora. A vítima, apesar de abalada, compareceu imediatamente à delegacia. Tivemos um tempo recorde entre a notícia do crime e o momento em que foram presos, né? Felizmente, o carro ainda estava nessas proximidades, não muito longe do local onde aconteceu o fato, né? E isso é importante, que compareçam imediatamente a uma delegacia. Eles foram presos em flagrante e vão ser encaminhados a partir de agora para a audiência de custódia e vão responder aí por roubo majorado. Daqui a pouco eu continuo falando do noticiário policial. Vamos trazer um caso de um mercadinho assaltado várias vezes pela mesma dupla num curto espaço de tempo. Mas agora vamos falar com a Meixa Piama, que está lá no Cine, vai trazer informações sobre as vagas que temos disponíveis para hoje. Está dentro, inclusive, do prédio. Meixa Piama, mais uma vez, bom dia para você. Você já está ao vivo no Manhã no Ar. Fala para a gente que movimentação é essa aí. Que oportunidades são essas, Meixa Piama? Pois é, Manuel, bom dia novamente para você, bom dia a todos. Estou aqui no Cine Amazonas, aqui no Cine Manaus, para trazer uma boa notícia. São 94 vagas de empregos que estão disponíveis hoje, nesta quinta-feira, aqui no Cine Amazonas. Olha, a fila já está grande ali, muitas pessoas interessadas nessas 94 vagas que estão disponíveis. Nesse momento, está sendo distribuída as senhas aqui pelos funcionários do Cine, que estão entregando aos interessados para eles aguardarem aqui. Às 8 horas começa o atendimento, viu, Emanuel? As pessoas que estão aqui vão ser atendidas a partir das 8 horas. É necessário que elas peguem essas senhas aqui nesse momento. Eles estão pegando essa senha aqui na fila do Cine Amazonas, justamente para aguardarem o atendimento às 8 horas e com término às 3 horas da tarde. Todas essas pessoas querem uma oportunidade de emprego. São vagas para vendedor, eletricista, nutricionista, encarregado de logística, subgerente de supermercado, auxiliar de entrega, estoquista, instalador de acessórios automotivos, supervisor de unidade de cozinha, cozinheiro, atendente de salão, que é o cumim, auxiliar de pizzaiolo, garçom, manicure, barbeiro, eletricista de caminhão. Todas essas vagas estão disponíveis hoje, quinta-feira, aqui no Cine Amazonas. Essas pessoas estão em busca de uma oportunidade. Todas aqui têm que estar munidas com a documentação necessária, originais, documentos originais e também cópia do RG, CPF, PIS, a carteira de trabalho, comprovante de residência e também
de escolaridade. E também tem vaga para os PCDs, viu, Emanuel? Essas pessoas também podem comparecer até às 3 horas da tarde aqui no Cine Amazonas, que fica aqui na Djalma Batista, aqui na zona sul de Manaus, entre 2 shoppings bem conhecidos aqui da cidade. Como eu disse, nesse momento estão sendo distribuídas as senhas, eles passam aqui por uma breve apresentação da documentação necessária, justamente para eles não terem que retornar aqui para as suas residências para pegar essa documentação. A gente vai tentar conversar com alguém aqui na fila para ver essa oportunidade. Você está em busca de uma oportunidade. Qual é a vaga que você quer? Estou atrás de uma vaga para cozinheiro. E tem vaga para cozinheiro, sabia? É minha. Olha, como é que é seu nome? Claudemir. Claudemir, está desempregado há quanto tempo? 6 meses. Tá difícil. Agora a época do Natal veio atrás de uma oportunidade. Sim, com certeza. E você, está esperando vaga para o quê? Para vendedora ou para serviços gerais ou qual que tiver o meu perfil. Tá há quanto tempo desempregado? 1 ano. Tá difícil, veio agora nessa época do Natal para garantir a ceia e também a roupinha de Natal, né? Isso mesmo. Boa sorte para você. Muito obrigada, um bom dia. Olha, muitas pessoas estão aguardando aqui na fila, a gente deseja boa sorte a essas pessoas, a gente sabe quanto é difícil a falta de emprego, principalmente nessa época do Natal, que muitas pessoas querem levar as suas ceias para as suas famílias, comprar as roupas para os seus filhos, e a gente sabe que emprego está difícil, essas pessoas chegaram muito cedo aqui, Emanuel, nós chegamos aqui há meia hora atrás, a fila já estava grande, agora eles entraram aqui no Cine Amazonas para garantir as suas senhas e aguardar o atendimento às 8 horas, e você que está vendo aí, está desempregado, corre para cá, que até às 3 horas você vai ser atendido, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Um país de mais de 12 milhões de desempregados, com 12 milhões, né, minha diretora? Com a capital do estado do Amazonas sendo uma das capitais com o maior número de gente desempregada, a gente vê as pessoas aí, uns com 6 meses, o outro com 1 ano, a outra com 1 ano, como a May entrevistou pra gente. Então, 6 meses é muito tempo sem receber um salário para quem tem filho para cuidar, para quem tem compromissos para pagar. 1 ano, então, é uma vida inteira. A gente deseja boa sorte a todas essas pessoas, esperamos que eles consigam as vagas, são 100 vagas aí disponíveis entre todas essas áreas que a May trouxe a informação para a gente. Agradecer ao pessoal do Cine por deixar a gente entrar na instituição, é um ambiente público, né? Não tem por que não deixar a imprensa entrar, a gente está aí mostrando a senha sendo distribuída, a coisa sendo feita com clareza, organizada. Essa triagem que fazem aqui, esse pré-atendimento para ver se a documentação está completa, isso é importante também para não deixar as pessoas perder a viagem, né? E por isso que é importante pegar bem, saber que documentação é necessária mesmo, para quando chegar e não perder nem a viagem e muito menos a oportunidade. Desejamos boa sorte a todas essas pessoas, lembrando que ainda há vagas no Cine Manaus também, tem lá na Constantino Neri e lá perto do Terminal 4 também, na zona leste da cidade, 48 vagas no outro Cine. Para quem quer oportunidade, para quem está em busca de oportunidade, é importante ir lá e não desistir não. Você está vendo as pessoas na fila, isso está acontecendo agora, são imagens ao vivo, mas não desiste não, vai lá, pega o teu currículo, teus dados todos, chega lá, comparece. Tenta também, tem que tentar, tem que tentar. Vamos lá para o drone, vamos mostrar as imagens da Mário Ipiranga Monteiro, a antiga Rua Recife, nas proximidades do semáforo aí, próximo à entrada do Conjunto Eldorado. Ao fundo a gente vê a Assembleia Legislativa do Estado e o Alex faz este voo para a gente aí, ganhando altitude, e conforme o drone ganha altitude, a gente percebe que o trânsito é bem concorrido na Mário Ipiranga neste momento, mas está fluindo. Está fluindo com uma certa velocidade. A gente sabe que esse trecho, o trânsito fica um pouco mais parado por conta do semáforo, mas está fluindo o trânsito ainda neste horário, são 7 horas e 3 minutos, então o motorista vai encontrar um trânsito concorrido, mas com fluidez na Mário Ipiranga Monteiro, neste momento, como a gente consegue mostrar agora pelas imagens do drone da TV A Crítica. É certo que o semáforo está aberto e aí o trânsito tem fluidez neste momento. Quando o sinal fecha, obviamente há uma certa retenção, mas olha, muitos veículos na pista, no entanto,
fluindo. A saída do Parque 10 aqui também, ó, a gente percebe que a retenção por conta do semáforo ainda assim não é tão grande. Então, um trânsito mais ou menos tranquilo nessa quinta-feira, viu? Nessa quinta-feira, dia 12 de dezembro. Obrigado, Alex, pelas informações que traz por meio do drone, ao vivo, informações do trânsito. Daqui a pouco o Alex vai para um outro trecho da cidade, a gente traz e a gente mostra aqui, viu? Daqui a pouco a gente fala sobre falta d'água também, porque alguns bairros continuam sem água após aquela manutenção. A gente vai trazer essas informações aqui. Nós divulgamos uma paralisação em bairros, em pelo menos 30 bairros da Zona Sul, Centro-Sul e Zona Leste da cidade de Manaus. E esse serviço foi feito, só que há reclamações de alguns lugares em que a água ainda não retornou. A gente traz essas informações daqui a pouco para você, viu? Um auxiliar de necropsia do Instituto Médico Legal foi exonerado do cargo depois de ser flagrado praticando ato sexual com um cadáver no instituto. O caso teria acontecido no dia 23 de novembro. O Rafael Tavares acompanhou esse caso e tem os detalhes. O auxiliar de necrópsia Vanderlei dos Santos Silva, de 52 anos, foi exonerado do cargo na noite do dia 23 de novembro, depois de ser flagrado por um supervisor de necrópsia e também um auxiliar praticando necrofilia dentro do Instituto Médico Legal. De acordo com uma fonte que repassou informações à nossa equipe de reportagem também para uma matéria do portal A Crítica, o Vanderlei e o motorista do veículo que é utilizado para fazer a remoção de corpos em cenas de crime teriam saído para comemorar a vitória de um time na Copa Libertadores. Quando retornaram para o Instituto, o Vanderlei e esse outro motorista, que também foi exonerado por estar embriagado, chegaram aqui na sede do Instituto, deixaram o veículo e entraram. O motorista ficou em um determinado ponto e o Vanderlei teria entrado para a sala onde o corpo do sexo feminino estava aguardando o exame de necrópsia. Foi nesse momento, então, que ele subiu em cima do corpo e, sem a roupa, começou a praticar o ato. Depois dessa situação, o supervisor da necrópsia e também o auxiliar de necrópsia entraram na sala porque foram buscar documentos. E então flagraram o homem que deu um pulo de cima do corpo e começou a arrumar a calça. Diante desses fatos, o diretor aqui do Instituto Médico Legal, Lin Yang, foi chamado. E ainda na madrugada de 23 para 24 de novembro deste ano, o homem foi exonerado. A polícia foi acionada e quem investiga toda essa situação é o 27º Distrito Integrado de Polícia, que abriu o inquérito para tentar entender o que de fato aconteceu dentro da sede do Instituto Médico Legal. Aqui, no local, na sede do IML, nós tentamos procurar, inclusive, o diretor, mas fomos informados que ele só chega no local a partir das 8 da manhã. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai investigar o caso. Tem nota também do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas, o DPTC, informou que pediu a abertura de um inquérito policial para investigar denúncias de prática de necrofilia por um auxiliar de necropsia do órgão. O caso está sendo investigado pelo 27º, o auxiliar de necropsia foi demitido juntamente com o auxiliar administrativo por faltas funcionais graves praticadas durante o plantão do dia 23 de novembro, em que ambos deixaram o expediente para assistir ao jogo final da Copa Libertadores e retornaram embriagados, segundo relatos de outros profissionais do plantão. Nós não divulgamos aqui a imagem do técnico aí flagrado cometendo o ato com o cadáver, justamente porque ainda está em investigação, ele ainda é um investigado, apesar de já ter sido demitido, de já ter sido exonerado, mas tão logo essas investigações prossigam e haja, de fato, as sanções, a gente volta a falar sobre este assunto.
Assim também como você pode conversar com a gente tem aqui um canal de comunicação com a nossa audiência por meio do nosso WhatsApp, por meio da nossa página também no Facebook, onde você pode comentar todos os assuntos que a gente traz aqui, da área de segurança, da área de política, enfim, dessas áreas. Falando em relação à segurança, olha só este caso, o dono de uma drogaria, ainda há pouco eu falei... mercadinho, mas na verdade é drogaria, eu me enganei, tá? Mas o problema é o mesmo, eu não me enganei em relação ao problema. Essa drogaria lá no bairro São José, na zona leste de Manaus, esse proprietário não aguenta mais conviver com a falta de segurança. Sabe por quê? O estabelecimento, em menos de 40 dias, já foi assaltado 3 vezes. 3 vezes. E não para por aí não, viu? Porque foi assaltado 3 vezes pelo mesmo criminoso. A ação do suspeito foi registrada pelas câmeras de vigilância do local, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. A ação criminosa se repetiu pela 3ª vez. O último assalto aconteceu no mês de dezembro em uma drogaria que fica localizada no bairro São José. O serviço de monitoramento do local flagrou a ação do criminoso, mostra exatamente o momento que ele chega, ele entra no local, inclusive ele se passa por cliente, pega uma fralda e observe na câmera de segurança que tem um cliente realizando o pagamento e é nesse momento que ele se aproxima e começa a ação criminosa. Armado, ele é agressivo, chega a empurrar o cliente e em seguida continua com a ação criminosa, levando dinheiro do caixa. A equipe de investigação aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia informou para a nossa equipe de reportagem que os 3 assaltos foram cometidos, pelo mesmo assaltante. Num prazo aí de menos de 40 dias, 3 assaltos. No dia 18 do mês 10, é possível ver o momento que o infrator chega, conforme aí a fotografia que foi exibida, o autor chega com a camisa de um time e efetua um assalto, comete um assalto portando uma arma de fogo. Já no dia 10 do 11, ele pratica um outro assalto com uma camisa verde. E agora, no dia 2 de dezembro, com essa camisa listrada, ele chega portando uma arma de fogo, conforme você já explicou, inclusive de uma forma muito agressiva ao caixa, tem inclusive um senhor de idade, ele chega a empurrar esse senhor para dentro do caixa, momento que é subtraído uma quantia em dinheiro, uma quantia em espécie, e na sequência ele sai. Pouco antes de todo esse assalto, uma das pessoas que estava, inclusive, dentro dessa farmácia, percebe a ação e a forma com que ele grita dentro da farmácia e foge, claramente pelas imagens. É importante, inclusive, ressaltar que nos 3 assaltos o mesmo comparsa estava na mesma motocicleta, essa motocicleta clonada, que inclusive aparece aí nas imagens. É isso que a gente queria reforçar, delegado, que vocês conseguiram chegar até essa placa, porque o vídeo ele mostra exatamente que o criminoso, esse assaltante, ele não age sozinho, tem um comparsa esperando ele na moto. Se a população tiver alguma informação sobre o paradeiro desse homem, pode entrar em contato pelo qual telefone, delegado? Quem estiver vendo essas imagens, entre diretamente em contato aqui com a nossa equipe de investigação através do telefone 99450 9140. É o telefone direto da equipe de investigação aqui do 9º DIP. É possível colocar aquela imagem novamente do suspeito lá e o telefone do delegado, mais uma vez? O telefone da equipe de investigação lá do 9º Distrito Integrado de Polícia? É um absurdo que o cara haja com tanta liberdade assim, porque só posso chamar, de que mais eu chamaria, E 3 vezes, em menos de 40 dias, assaltar o mesmo local, 9450 9140. Este é o homem suspeito de cometer esse crime, de aterrorizar esses comerciantes, cidadãos de bem que estão trabalhando, contribuindo com a nossa sociedade, pagando impostos e que merecem serem tratados com dignidade. E este homem aí é que não está respeitando essa condição de dignidade de cidadania, portanto, todos nós temos a obrigação de denunciá-lo. O número do 9º Distrito Integrado de Polícia, esse que aparece no seu vídeo, 99450 9140, da equipe lá do delegado Pablo Giovanni. Você denuncia, que os policiais vão checar a denúncia imediatamente. Mais uma vez, você não precisa se identificar para isso, tá? Um assalto em uma clínica odontológica no bairro São José, também na zona leste da cidade, acabou de uma forma inesperada. Tudo porque um homem que aguardava a esposa em consulta reagiu à investida do ladrão e conseguiu tomar a arma dele. 11h53 da manhã, esse foi o horário escolhido por um casal
de assaltantes que decidiram assaltar essa clínica odontológica aqui na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Essa dupla chegou aqui no local, estacionou a sua motocicleta, eles entraram no estabelecimento. A mulher sentou em uma das cadeiras de espera. Um cliente que estava no balcão pagando a sua manutenção, que estava de blusa rosa, percebeu que se tratava de um assalto. Foi quando ele rapidamente, de fininho, saiu aqui e conseguiu fugir da ação desses criminosos. O assaltante, que está de blusa listrada e com uma mochila nas costas, ele vai para o canto da clínica odontológica e rende um homem que estava à espera da sua esposa, que estava sendo atendida no estabelecimento. Primeiramente, eu já passei por assaltos e eu não penso em reagir, né? Só que uma coisa é tu estar sozinho no assalto, a tua reação é diferente, tu entrega com facilidade tudo que tu tem se pedirem. Porém, tinham mulheres lá dentro e realmente, quando ele me deu 2 coronhadas, no momento que, na segunda, que ele me pedia para deitar no chão, deita no chão, e eu não sabia, eu fiquei imaginando o que ele vai fazer lá dentro. Eu segurei a arma, eu falei, eu vou acertar esse cara, ele não vai passar lá pra dentro. E foi a situação do vídeo que aconteceu, né? Reagir realmente, não indico a fazer isso, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas eu tive a oportunidade de me defender as pessoas de certa forma que estavam lá dentro. Fizemos a busca, tanto no local quanto na perimetria ali, nas mediações, não conseguimos encontrar o mesmo, mas já sabemos que eles estavam sendo assessorados por mais uma mulher, né, e uma moto. Em um determinado momento, a vítima conseguiu puxar a arma caseira das mãos desse suspeito. É quando ele corre aqui na avenida principal da zona leste da capital, sobe na moto e foge com a sua comparsa em rumo ignorado. Depois de conseguir desarmar esse suspeito, a arma, as sandálias e também a mochila desse suspeito ficaram aqui na clínica odontológica na zona leste de Manaus. A polícia já investiga esse caso para tentar chegar nesse casal que entrou nessa clínica odontológica. Se você reconhece esse casal que está nas imagens, você pode entrar em contato com a polícia através do 181 ou também através do 190. A sua identidade será mantida em total sigilo. Que situação perigosa, né? Como o rapaz aí mesmo disse na entrevista, né? Eu reagi, não recomendo a ninguém que faça o mesmo, porque de fato é muito risco para ele e para as outras pessoas que estavam lá. Mas infelizmente, às vezes o cidadão se vê a oportunidade, vai lá, não pensa, não reflete. Felizmente ninguém saiu ferido de forma grave. Infelizmente, esses suspeitos escaparam. E esse casal que você viu na imagem, se souber quem é, denuncia, viu? Olha, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre uma operação que está sendo realizada agora lá no distrito de Cacau-Pireira. Portanto, polícia realizando operações no interior do nosso estado, aqui na região metropolitana. A gente confirma as informações daqui a pouquinho para você, mas agora a gente segue acompanhando outras informações da área policial do nosso interior. No município de Manacapuru, a polícia estourou um ponto de venda de drogas instalado em um residencial no quilômetro 3 da rodovia AM-352, que liga a cidade ao município de Novo Airão. As autoridades chegaram até o local após os moradores do condomínio estranharem a grande movimentação no apartamento de uma moradora. A proprietária da residência, uma jovem de apenas 20 anos, foi presa após serem encontradas drogas, além de celulares e televisores possivelmente trocados por entorpecentes. A suspeita da polícia é de que a boca de fumo ainda estava sendo instalada no local. A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde deve permanecer à disposição da justiça. Após denúncias anônimas, Lucas Costa da Silva, de 20 anos, conhecido como Curica, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido no município de Quari. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso acostumado a cometer roubos naquela cidade.
Com Lucas, a polícia apreendeu um bote e um motor de polpa. Questionado sobre a existência de um comparsa, ele indicou a casa do adolescente. Lá foram localizados simulacros de arma de fogo e armas artesanais. Curica já tinha sido apreendido por roubo quando menor de idade e preso por tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município. E olha, lá em Cacaupireira a operação já terminou, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, já há material apreendido e daqui a pouco, conforme essas informações forem confirmadas pela polícia, a gente traz para você aqui no Manhã no Ar. Por hora a gente faz um rápido intervalo para tomar aquele cafezinho ali e daqui a pouco a gente fala sobre a Justiça Federal que derrubou a portaria presidencial que suspendeu a utilização de radares nas rodovias brasileiras. Essa medida determina que as fiscalizações sejam retomadas em até 72 horas, viu? E olha, a produção de motos está em alta aqui no Polo Industrial de Manaus. As fábricas devem fechar o ano com um saldo de mais de 1 milhão de motocicletas fabricadas. Depois de passar por um período de recessão, o setor de duas rodas volta a respirar e vai fechar o ano com mais de 1 milhão de motos produzidas no Polo Industrial de Manaus.